pessoal, tudo certo? E estamos chegando para mais um final de semana com Cartola, com Brasileirão. 24ª rodada já batendo na porta, tá passando muito rápido, mesmo sem jogos no meio de semana, aí rodada de Libertadores. Mas um breve resumo da última rodada, 23ª, não fomos tão bem assim, né? Fizemos 85,32 pontos. Não foi de todo ruim, porque a média geral dos cartoleiros ficou na casa dos 56 pontos, mas dava para ter conseguido um pouco mais, dava para ter chegado perto dos 100 pontos, principalmente faltou pouquinho para o Vitor Roque, que era nosso reserva de luxo, entrar como capitão, que faria uma grande diferença, mas 85 pontos até foi ok, com algumas escolhas certeiras, o próprio Vitor Roque que fez 25 pontos, Reinaldo na lateral que chegou aos 10 pontos, mais uma vez a Arrascaeta voando, então foi uma rodada que não foi tão boa, mas também não dá para se jogar fora, até porque conseguimos valorizar nosso patrimônio, agora temos quase 156 cartoletas de patrimônio, mas chega de falar do passado, vamos falar do que vem pela frente. 24ª rodada, como a gente tá falando, tá aí já no sábado, então vamos começar com as dicas, dessa vez começando com o lateral William do Cruzeiro. O William é um jogador muito regular, em 17 jogos no Brasileirão, são 10 saldo de gols, 45 desarmes, ou seja, uma média de quase 3 desarmes por jogo e 4 assistências. É um jogador muito regular, como eu falei aqui, nos últimos 5 jogos, em todos, fez pelo menos 5 pontos, jogos válidos pelo Cartola, então é um jogador que vem em alta, é um jogador decisivo para o Cruzeiro. Cruzeiro que joga em casa essa rodada contra o Bragantino, que não vem tão bem no campeonato, vem em queda livre, então Cruzeiro favoritíssimo para esse jogo. E aí, claro, o William, que já ano passado fez a alegria dos cartoleiros com muitas mitadas, esse ano segue regular, então por isso o William é o nosso lateral da rodada. E para a zaga, vamos com o Gustavo Gomes do Palmeiras. O Gustavo Gomes vem vindo numa crescente desse segundo semestre após a Copa do Mundo de Clubes, impressionante. Nos últimos 5 jogos válidos pelo Brasileirão e pelo Cartola, em 3 ele passou dos 7 pontos. E o Palmeiras joga em casa contra o Fortaleza. Fortaleza na zona de rebaixamento, o Palmeiras de olho na liderança, de olho no título. E o Gustavo Gomes, nos últimos 7 jogos em casa, em 6 passou dos 7 pontos. Então é um jogador que vem crescendo. E aí tem a outra questão, né? Além dos desarmes atrás, ele tem voltado a ser uma arma ofensiva. No meio de semana contra o River Plate pela Libertadores, marcou um gol. E no jogo anterior contra o Internacional, na goleada do Palmeiras por 4-1 sobre o Inter, ele deu uma assistência, ou seja, é um jogador que tenha voltado a aparecer na área, de repente consegue segurar um saldo de gol aqui, um golzinho ali, e nessa brincadeira já passou dos 13 pontos, então por isso, Gustavo Gomes, o nosso zagueiro para a rodada. E no meio campo não tinha como ser outro, né? O cara já tem vaga carimbada, certeira no nosso time, a Arrascaeta do Flamengo. A gente acabou de falar aqui, né? Fez 14 pontos no jogo contra o Juventude no final de semana. Até aqui, em 20 jogos que ele jogou pelo Cartola, são 13 gols e 10 assistências. Ou seja, 23 participações diretas em gol em 20 jogos. Uma média superior a uma por jogo. Vice-artilheiro do Brasileirão, tá em alta. Se a gente for pegar as estatísticas dele dos últimos 8 jogos, em 7 passou dos 9 pontos. Em 5, passou dos 2 dígitos acima dos 10, 11 pontos. Então é um jogador regular, não tem mais o que falar do Arrascaeta aqui. É um jogador que faz gol toda hora, é o cara que constrói as jogadas. E o Flamengo joga contra um Vasco que, apesar de estar bem na Copa do Brasil, o Vasco vem tentando se recuperar no Brasileirão, empatou com o Ceará, é verdade, num tropeço na última rodada. Mas o Vasco está mais preocupado com a zona de rebaixamento do que com outra coisa. E o Flamengo é o líder, o melhor time do campeonato. Então não tem muito o que dizer, apesar de ser um clássico, o Flamengo é amplo favorito, o jogo no Maracanã. Então não tem assim muito o que dizer, e o Arrascaeta é o cara que tem que estar com a vaga no teu time. Talvez seja uma das únicas unanimidades da rodada, então não tem mais o que falar, Arrascaeta, o nosso meia para a rodada. E para o ataque, mais uma vez ele está aqui, Vitor Roque do Palmeiras. Na última rodada a gente tinha colocado ele no time titular no vídeo, mas aí por uma questão de mudanças na escalação a gente colocou ele como reserva de luxo, mas claro que entrou, contando 25 pontos, 3 gols na última rodada, mitada por muito pouco. Quando a gente falou por um pontinho, ele não foi o nosso capitão e aí ia ser quase 40 pontos contando, mas vamos com ele nesse próximo jogo, né? Até porque o Fortaleza tem a segunda pior defesa do Brasileirão, ao lado do Sport e do Vitória, com 34 gols sofridos, é muito gol. Palmeiras joga em casa, amplo favorito, e aí vamos pegar o recorte do Vitor Roque. Nos últimos 5 jogos, em todos, passou dos 10 pontos, mesmo jogando em casa ou fora. Na Libertadores agora também marcou gol contra o River Plate. Mas focado só no Cartola no Brasileirão, nesses 5 jogos foram 5 gols e 3 assistências. Ou seja, uma média de quase 2 participações diretas em gol por jogo. Então é um jogador que está numa fase muito boa e quando a gente fala aqui, né, o jogador quando está numa fase excepcional não pode deixar de lado. Claro, não vamos esperar que ele possa fazer 25 pontos como foi no último jogo.
pode até acontecer, mas é um jogador que pelo menos está entregando 10 pontos nas últimas partidas. 10 pontos é um gol e mais alguma coisinha. Se marca 2 gols, já é uma mitada na certa. É um bom nome até para capitão, embora não seja a nossa dica que vem pela frente. Mas por esses todos os fatores, Vitor Roque é o nosso atacante da rodada. E aí sim, o capitão, não dá para fugir muito, é Pedro do Flamengo. O Pedro deixou a desejar no último jogo, fez só um pontinho contra o Juventude, mas a gente tem que lembrar a fase que ele estava até então. Nos 3 jogos anteriores, foram 5 gols e 3 assistências, ou seja, quase uma participação em 3 gols por jogo. Naquela partida contra o Vitória, por exemplo, ele passou dos 30 pontos. Nesses últimos 3 jogos foram 17 pontos contra o Internacional, 31 pontos contra o Vitória e tinha feito 9 anteriormente. Então o Pedro estava numa fase muito boa, marcou gol na Libertadores contra o Estudiantes, então voltou a ser a referência, passou aqueles problemas todos que ele tinha com o Felipe Luiz, de questão de treino, vem se mostrando muito efetivo, muito eficiente, e o Vasco tá tropeçando, acho que foi o empate contra o Ceará 2-2, tomando o gol do empate no último minuto com 1 a mais em campo. Então, por todas as questões do favoritismo do Flamengo, não tinha como deixar o jogador do Flamengo de fora. E aí, por uma opção minha, que sempre coloco como capitão a posição que tem o reserva de luxo, por isso, Pedro é o nosso capitão, vai vestir a braçadeira na rodada. E a nossa ousadia da rodada vai lá atrás, vai para o goleiro Lucas Arcanjo do Vitória. Lucas Arcanjo é um nome assim que está muito fora do mercado, mas nós vamos explicar o porquê. O Vitória, como a gente falou aqui anteriormente, tem uma das piores defesas do Brasileirão, já sofreu 34 gols. E o Vitória está na zona de rebaixamento. Só que aí vamos pegar o confronto. O Vitória recebe o Fluminense. O Fluminense que tem apenas o 11º melhor ataque com 25 gols marcados e tem as atenções divididas com a Copa Sul-Americana, né? O Fluminense perdeu para o Lanús o jogo de ida das quartas de final Sul-Americana, na terça-feira joga de novo, então pode ser que poupe alguns jogadores, porque o Fluminense está bem no meio da tabela, está longe ali de brigar por G6, também está longe do rebaixamento, o foco deve ser Copa do Brasil e Sul-Americana, estilo Renato Gaúcho, então isso já tira um pouco a força do Fluminense. E aí o Lucas Arcanjo é o seguinte, pelos números dele, em 12 jogos como mandante do Vitória, ele manteve apenas 3 SGs. Mesmo assim, tem uma média de quase 5 pontos por jogo, porque são 37 defesas nesses 12 jogos. Então, como mandante Lucas Arcanjo, o Vitória permite que o adversário ataque e aí exige que o goleiro trabalhe. Então, 37 defesas em 12 jogos são média de 3 defesas por jogo. Só aí são 3,9 pontos, que quase se equilibra com o SG. Se ele mantiver o SG e essa média, ele chega perto dos 9 pontos. E como o Fluminense não está tão focado para esse jogo, e é um jogo de vida ou morte para o Vitória, então talvez, quem sabe, ele consiga segurar o SG e o Vitória consiga tentar buscar a vitória. Então, por todas essas questões, pelo Vitória estar mal na rodada, o Lucas Arcanjo não é muito visado, mas é um goleiro cartoleiro que a gente falou aqui das pontuações. Na última rodada em casa, passou dos 11 pontos, então por isso, Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, a nossa ousadia da rodada. E aí o nosso reserva de luxo é nada mais nada menos do que Caio Jorge do Cruzeiro, o artilheiro do Brasileirão. Então assim, na última rodada a gente colocou, o Caio Jorge era dúvida quando a gente gravou o vídeo, aí quando surgiu que ele foi relacionado para viagem, tudo nós mudamos, só que naquela rodada o Caio Jorge era mais caro que o Vitor Roque, então por isso o Vitor Roque virou reserva de luxo. Agora se inverteu, o Caio Jorge desvalorizou, o Vitor Roque valorizou, então o atacante do Cruzeiro ficou mais barato e entra como nosso reserva de luxo. Não tem muito o que falar aqui, né? 15 gols no Brasileirão, apesar que nos últimos 2 jogos negativou nas 2 vezes, mas tem moral, até porque desses 15 gols dele, 10 foram no Mineirão, quando jogou como mandante. E o Cruzeiro recebe o Bragantino que vem numa fase terrível, não vou nem falar em desempenho de resultados, mas sim defensivo. Nos últimos 14 jogos do Bragantino, sendo 12 pelo Brasileirão e 2 pela Copa do Brasil, o Bragantino foi vazado em todas as vezes, ou seja, tomou gol nos últimos 14 jogos e no total são 28 gols sofridos, uma média de 2 gols sofridos por jogo. Só no Brasileirão são 12 jogos nesse recorte, com 25 gols sofridos. O Bragantino vem muito mal, e aí um time que toma 2 gols por jogo em média contra o artilheiro do Brasileirão, você não vai escalar o artilheiro do campeonato? Caio Jorge veio mal nos últimos 2 jogos, mas tem moral por toda a média que tem no campeonato, e aí por isso fica como nosso reserva de luxo, como a gente sempre explica. Escolhemos 4 atacantes, o mais barato vai ficar como reserva de luxo para poder entrar e não termos que escolher outro jogador. Por isso, Caio Jorge, o nosso reserva de luxo da rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha no sábado, às 3h59 da tarde, e como de praxe, até lá alguns noticiários acontecem, como a gente falou aqui da questão do Caio Jorge, algumas escalações vão sendo definidas, e algumas mudanças podem acontecer no nosso time, ali 2 a 3 mudanças, mas a base principal é essa aqui.
E setembro ainda tem mais algumas rodadas pela frente e você ainda pode participar da nossa liga, né? Procura lá no Cartola, Liga a Cartola Mágica e se inscreva, porque você não vai se arrepender de brigar pelo título da nossa liga. O campeão ganha simplesmente um kit churrasco completo da nossa parceira Arricieri Casa de Carnes. E é completo mesmo, com picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, né, o carvão. Nem isso você precisa se preocupar. É só acender a churrasqueira e colocar a carne, fazer o churrasco com a galera e comemorar esse título. E claro, né, todo mundo que participa da liga aqui do canal tem um prêmio especial, um desconto especial da nossa outra parceira, a Estúdio da Barba. Chegou na Estúdio da Barba falando, ó, eu vim pelo Cartola, eu vim por indicação do Cartola Mágica, eu vejo os vídeos do Cartola, vai ganhar 10% de desconto em qualquer serviço. Precisa fazer a barba, precisa cortar o cabelo, quer lá só conhecer a galera e tomar uma cervejinha, tomar uma Coca-Cola, vai ganhar 10% em tudo. Atendimento nota 10, todo mundo vai te receber muito bem, vai resolver o seu problema com barba e cabelo ou o que for o caso. Quiser descolorir, quiser pintar, os caras estão à disposição lá, só chegar no Estúdio da Barba, tá certo? E claro, né, deixa aqui seu comentário também se está gostando, acione o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo da rodada e também siga a gente nas outras redes sociais, tanto no Instagram quanto no X, Cartola_Mágica_. No Instagram, uma forma mais fácil é de trocar ideia, de bater papo, se você tiver com dúvida em alguma posição, alguns nomes de jogadores que você queira saber se vão jogar ou qual seria melhor entre um e outro. No Instagram é muito mais fácil ter essa troca de informações, troca de conversa. E no X, todo dia de fechamento de mercado, a gente coloca um top 5 de todas as posições, do goleiro ao atacante, passando pelo reserva de luxo, pela ousadia, por capitão. Todos vão ter o top 5, por caso você queira um diferencial, não gostou dos nomes que estão aqui no time titular, mas quer algumas outras dicas, então não perca tempo. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva aqui no canal, compartilhe e boa sorte na rodada. Valeu!